Concurso do CNU, editais publicados, são 8 editais, 8 blocos temáticos diferentes. Uma grande surpresa, uma grande confusão, uma grande dúvida. Dizem que a primeira etapa do concurso é entender o edital. Então, eu vou tentar te ajudar aqui a entender o que está acontecendo, como é que funcionam essas coisas de órgão, cargo, especialidade, se precisa de diploma ou não, a quais cargos você pode concorrer, quais são as matérias de cada um desses blocos, o que significa aquela pontuação dos eixos temáticos, toda aquela bagunça lá, eu vou te ajudar a entender agora. Então, esse vídeo aqui é mais para compreender o geral do edital. Vou lançar outros vídeos paralelamente, especialmente um vídeo analisando quais os editais que todo mundo, quais os cargos aos quais todo mundo pode concorrer, ou seja, que não precisa de diploma específico. Tem alguns escondidos nessas listas aqui de vagas. Vai ser bem legal, mas vão seguir outros vídeos no canal. Então, se você não tiver inscrito ainda, se inscreve no canal para poder receber essas atualizações e ficar por dentro desses vídeos, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender é, foram 8 blocos, beleza? Dentro de cada bloco a gente tem diversos órgãos, com diversos cargos, com diversas especialidades. O mesmo órgão, o mesmo cargo pode estar em mais de um bloco. Então, você vai encontrar EPPGG, que é um cargo muito bom, salário de R$21 mil, está dentro de diversos blocos, tá? Você pode tentar esse cargo nos mais diferentes blocos, mas você tem que escolher um bloco para tentar, para fazer a prova. Eu vou lançar um vídeo depois só sobre EPPGG, um só sobre a FT e mais alguns cargos interessantes que eu encontrei aqui também. Então, vamos tentar entender. A primeira coisa é o seguinte: infelizmente, alguns desses cargos aqui exigem formação específica. Então, você vai ter que ser formado em arquitetura, por exemplo, para fazer as provas de arquitetura. Ou então de engenharia, por exemplo, engenharia civil. Vamos pegar o exemplo de engenharia civil. Você tem 10 vagas aqui, você tem mais 20 vagas aqui, que podem ser de engenharia de uma forma geral, uma vaguinha aqui em engenharia civil de novo. Geoprocessamento, eu acredito que não me lembro de cabeça, mas acho que não. Nós temos mais engenharia civil, agora com 51 vagas. Então, o que acontece? Aqui você tem 10 vagas de engenharia civil para analista da AGU, ok? 20 vagas para especialista em indigenismo da FUNAI. Uma vaga para analista de planejamento, blá, 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 do IBGE. 51 vagas para analista em reforma e desenvolvimento agrário do INCRA. Então, são cargos que, se você tiver um diploma de engenharia civil, pode ser que você caia em um deles. Você vai colocar esses cargos na ordem que você quer dentro do bloco. Você pode até colocar cargos, especialidades para as quais você não tem diploma, mas aí você não pode tomar posse, não adianta nada. Então, você vai escolher aqueles para os quais você tem diploma ou que são sem especialidade, sem graduação específica. Sem especialidade, o que seria qualquer área de conhecimento, atenção, porque fica fácil de ver quando está assim, mas existem especialidades aqui dentro que não exigem formação específica. Pois é. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas na hora que você for fazer a sua matrícula nesse concurso, para tentar essa prova, a sua inscrição, você vai colocar todos os cargos, todos os órgãos, todas as especialidades que você quer, na ordem que você quer. Tá? Diogo, eu sou o melhor de engenharia civil. Eu vou passar em primeiro em todas essas especialidades? Não. Por quê? Porque existem eixos temáticos dentro de cada prova. Antes disso, mais uma informação. Em conhecimentos gerais, a gente vai ter 20 questões, ok? E em conhecimentos específicos, a gente vai ter 50 questões. Beleza? Beleza. Essas 50 questões de conhecimentos específicos, elas são divididas, eu não me lembro de ter visto escrito em algum lugar que são 10 para cada eixo temático, mas todas as provas têm 50 questões e 5 eixos temáticos, e um não é mais importante do que o outro de uma forma geral, já vou explicar. Então, pressupõe-se que você vai ter 10 questões para cada um desses eixos temáticos, tá? Então, 20 questões para todas essas coisas aqui do lado e 50 questões para aquelas 5 disciplinas. Detalhe, conhecimentos gerais, que é esse que está aqui do lado,
não estão com esses nomes, beleza? Eu dei uma simplificada aqui, porque a gente já sabia algumas matérias que viriam a ser cobradas, e você não tem nenhuma matéria chamada direito constitucional ou direito administrativo ali dentro. Você tem esses assuntos de direito constitucional, então nisso aqui eu dei uma mexida para facilitar um pouco o seu entendimento. Tem políticas públicas, tem direito constitucional, tem direitos humanos, tem ética, tem direito administrativo, tem administração pública, tem orçamento público e tem outras cocitas más. Tentando simplificar um pouquinho a sua vida, beleza? Mas aí é o seguinte, dentro de conhecimentos específicos, nessas 50 questões, você vai ter 10 questões para cada eixo temático, só que cada órgão decidiu para a especialidade qual é o peso do eixo temático. Então, por exemplo, a gente tem uns cargos aqui da ANEEL, a gente tem aqui de qualquer área do conhecimento, a gente tem da FUNAI, que tem engenharia e tem arquitetura, e a gente tem do IBGE, por exemplo, com diversos cargos de analista de planejamento e gestão. Vários cargos, 3 órgãos diferentes, ok? O que eu quero que você entenda? Os blocos temáticos têm pesos diferentes de acordo com o cargo. Então, a ANEEL decidiu que para aquele cargo lá que eu te mostrei de especialista em regulação e serviços públicos de energia, graduação em qualquer área de especialidade, cada eixo temático que está aqui vai ter um peso diferente. O eixo temático 1 tem peso 1, o eixo temático 2 tem peso 2, o eixo temático 3 tem peso 3, o eixo temático 4 tem peso 2, o eixo temático 5 tem peso 2. O mais importante é o eixo temático 3, o menos importante para esse cargo é o eixo temático 1. Não é uma discrepância tão grande, todos eles vão valer uma quantidade relativamente alta de pontos, inclusive o eixo temático 1, mas sentindo que não vai dar tempo de estudar tudo, você, nesse caso, para esse cargo, com esse objetivo, deixaria as matérias do eixo temático 1 um pouquinho de lado. Beleza? Vamos ver se faz sentido? Esse aqui é o cargo da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O eixo temático 1 é o menos importante, o eixo temático 3 é o mais importante. Está lá. Para eles, o eixo temático 1, que é esse aqui, planejamento e gestão estratégica, nada importante para um especialista da ANEEL. E o 3, gestão ambiental e tecnológica, sustentabilidade e energia, para eles é o mais importante. E sim, você que vai passar para a ANEEL vai estudar engenharia cartográfica e geoprocessamento. Pão. Infelizmente. Ficou legal? Não. Foi uma boa ideia, deu um resultado bacana, a gente vai ter uma escolha bem interessante dos candidatos conforme o seu conhecimento, a sua área de atuação? Não. Minha opinião é de que não ficou legal. Não tá bom. Ok? Mas eu não vou ficar enchendo muito saco nisso não, a regra é a regra, o jogo é esse, a gente vai tentar fazer uma limonada em vez de uma cara azeda. Uma cara azeda só de vez em quando. Voltando então. Para arquitetura e engenharia, numa incrível falta de criatividade, a FUNAI decidiu peso 2 para todos. Então, não tem como dar ênfase, não tem um mais importante do que o outro, nem para engenharia, nem para arquiteto, nem para engenheiro, nem para arquiteto, mesma coisa, mesmo peso. Agora, olha que interessante, no IBGE, para o cargo de arquitetura, que não é tão interessante assim, mas é um exemplo interessante, para o cargo de arquitetura, o eixo temático 4 é disparado o mais importante. Que eixo é esse? Planejamento e gestão de obras, infraestrutura e acessibilidade. É o que faz mais sentido para o cargo de arquiteto, conforme o entendimento do IBGE. Esse aqui seria o segundo, gestão ambiental e tecnológica, sustentabilidade e energia. Até tem um pouco a ver se você pensar na construção, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe não. Agora o resto, políticas públicas, planejamento e gestão estratégica, engenharia cartográfica e geoprocessamento, segundo o IBGE, não tem nada a ver com o cargo de arquiteto e por isso é o mínimo peso possível.
Mesmo assim, para fazer essa prova, você vai ter que estudar essas coisas. Você que é arquiteto vai ter que estudar engenharia cartográfica e geoprocessamento, além de matérias mais gerais como políticas públicas e planejamento e gestão estratégica. Bizarro mesmo é estudar engenharia cartográfica e geoprocessamento. O órgão não teve escolha, essas foram as matérias, ele botou o peso mínimo, mas está lá, ainda tem peso, ainda é importante. Principalmente se você pensar que tem peso 5 para esse eixo temático 4, só que 3 eixos temáticos têm peso 1. E se você somar 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, 3 coisas que não têm a menor relação com o cargo vão ter um peso mais da metade do que aquilo que interessa para o órgão realmente, para o cargo realmente. Deixa para lá, vou fazer de conta que não estou vendo. Qual é a dificuldade com relação a isso aqui? Vamos supor que, nesse caso aqui, todos esses cargos que estão na tela fossem sem especialidade, que você poderia concorrer a qualquer um deles. Na verdade, a gente nem precisa fazer isso. Você pode. Você que é arquiteto, esse aqui da ANEEL é graduação em qualquer área de conhecimento. Para esse aqui, você pode fazer porque você é arquiteto, e o de baixo você também pode fazer porque você é arquiteto. Ok? Você fez a prova. Eram 50 questões na prova de conhecimentos específicos. Você tirou 6 em cada um. Você tirou 6 na primeira prova, 6 na segunda prova, 6 na terceira prova, no eixo temático, né? Desculpa. 6 de 10 no quarto eixo temático, 6 de 10 no quinto eixo temático. Você vai ter notas altamente diferentes em cada um desses cargos. Então, eu não vou tentar fazer isso de cabeça, não. Vamos supor que fosse 6 mais 12, mais 18, mais 12, mais 12. Seriam suas notas aqui, arredondando, deixando simples, tá? Sem contar aquela coisa ponderada. Então, sua nota aqui foi 6, 12, 18, 12, 12. Sua nota real. Aqui sua nota foi 12, 12, 12, 12, 12. E aqui embaixo sua nota foi 6, mais 12, mais 30, mais 6. O exemplo ficou ruim porque eu botei nota igual para todo mundo, mas só para você entender que você vai ter notas bastante diferentes em cada cargo se você acertar. O exemplo ficou uma droga, não vou regravar o vídeo por causa disso não. Mas vamos supor aqui que você fizesse, eu acho isso interessante, 2, 2, aqui a sua nota foi 5, aqui a sua nota foi 10 no quarto eixo temático e aqui a sua nota foi 8, por exemplo. Isso vai ficar mais real, esquece esse aqui de 6 e 6. Olha só, você tirou 10 no quarto eixo temático. Isso faz de você um candidato muito forte nesse cargo aqui. Sua melhor nota foi no eixo temático que tem o maior peso. Nos outros, nota normal aqui, até pior do que esse aqui. Nota normal, que eles não tiveram criatividade nenhuma ali. Mas o que eu quero dizer é, dependendo da nota que você tirar, você vai ter resultados diferentes. Você fez a mesma prova, mas em cada especialidade de cada cargo, você vai ter uma nota diferente. Praticamente. Ok? Isso aí vai mexer bastante. Não sei quanto sentido que isso faz. Você faz uma prova de arquitetura. Nesse caso aqui, você vai ser arquiteto da FUNAI ou você vai ser arquiteto do IBGE e você vai ter notas completamente diferentes como arquiteto nas duas provas, porque os eixos temáticos são bem diferentes. É o jogo, mas é importante a gente entender isso. Porque inicialmente a gente tinha pensado que assim, o cara que tirar a maior nota, ele vai poder escolher qualquer cargo dentro do bloco, ele é o cara, o primeiro lugar, uau, ele pode fazer o que ele quiser. Não vai ser assim. Ele pode ser o primeiro lugar dentro do IBGE, mas ele não vai chegar perto de ser o primeiro lugar na ANEEL, por exemplo. Tá? Então tem essa jogada também. Vamos lá. Vamos dar uma passada geral em todos os cargos. A gente falou do bloco 1, só para entender mais ou menos o que está sendo considerado dentro de cada bloco. Bloco 1, planejamento e gestão estratégica, políticas públicas, gestão ambiental e tecnológica, sustentabilidade e energia. Bloco 2, bloco 1 ainda, planejamento e gestão de obras, infraestrutura e acessibilidade, engenharia cartográfica e geoprocessamento. Então, matérias, disciplinas voltadas para essa área de exatas, que é como se chama o bloco, né? Infraestrutura, exatas e engenharia.
nesse caso, beleza, faz sentido. TI, gestão e governança pública, que é uma matéria bem genericona, políticas públicas também é bem genérica, e aí começam as mais específicas. Então, gerência e suporte de TI, desenvolvimento de software, apoio à decisão, inteligência artificial e métodos quantitativos. Eu quero chamar a atenção depois eu falo de uma coisa interessante com relação a isso. Bloco 3, ambiental, agrário e biológico, gestão governamental e governança pública, políticas públicas, caracterização da paisagem no meio rural, práticas de produção agropecuária rural, desenvolvimento sustentável no meio rural. Esse é o bloco 3, divertidíssimo. Trabalho e bloco 4, trabalho e saúde do servidor. Esse é o do famosíssimo AFT. Vai ter um vídeo só sobre a AFT aqui no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreve, beleza? Aproveitando que eu não falei até agora, que eu esqueci, eu estou com matrículas abertas para o coaching até o dia 17 de janeiro, beleza? Então, se quiser ser meu aluno, quiser que eu faça o seu planejamento de estudos, vem para o coaching. Então, bloco 4 de trabalho e saúde do servidor, a gente vai ter gestão governamental e governança pública, políticas públicas, sociologia e psicologia aplicada ao trabalho, segurança e saúde do trabalhador, direito do trabalho. Bloco 5, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Gestão governamental e governança pública, políticas públicas, mas agora com umas ênfases diferentes, educação, ciência, tecnologia e justiça, políticas públicas, saúde e desenvolvimento social, direitos humanos e direitos dos povos originários, e tem mais um aqui que eu esqueci de anotar, pesquisa e avaliação. Esse é o bloco 5. Bloco 6, setores econômicos e regulação. Gestão governamental e governança pública, políticas públicas e análise de dados, economia e contexto internacional, ficou um pouquinho mais interessante, orçamento público, contabilidade e regulação, algumas matérias finalmente aqui que a gente costuma ver em vários concursos, inglês, ok? Pois é, inglês. Bloco 7, gestão governamental e administração pública. Gestão governamental, governança pública, estratégia, pessoas, projetos e processos. Gestão governamental, governança pública, riscos, inovação, participação, logística e patrimônio. Políticas públicas e estatística. Administração financeira e orçamentária, contabilidade pública e compras. Algumas matérias, finalmente, também parecidas com o que a gente costuma ver. Comunicação, gestão documental, transparência e proteção de dados. Depois vem o bloco 8, mas deixa eu fazer uma consideração. Você vai ter que escolher para qual cargo você vai estudar, baseado em algumas coisas. As duas mais importantes são quantidade de vagas e quanto dessas matérias você já estudou e se vai dar tempo de estudar o resto ou não. Quantidade de vagas e quantidade de matérias inéditas para você. Basicamente são as duas principais coisas. Mas é mais complexo do que isso. Na quantidade de vagas, você vai ver que cada cargo tem um salário diferente. Então, no mesmo bloco, você vai encontrar um cargo com um salário de R$ 6.500 e outro com um salário de R$ 21.000. Vai ter que levar isso em consideração também na hora de escolher o bloco ao qual você vai se dedicar. Pô, esse bloco aqui tem 300 vagas. Uau, mas o salário é baixinho. Aquele outro tem 80, mas é um saláriozaço. Para qual dos dois você está pronto para estudar? Complicadíssimo. Um dos meus trabalhos como coach, como mentor, de quem ensina a estudar para concurso, é ajudar nessa tomada de decisão, beleza? Para os meus alunos eu vou analisar isso aí um por um, e a gente vai debater e vai tomar a melhor decisão. Se você precisa de ajuda com relação a isso, puder e quiser, matrículas abertas para o coaching até 17 de janeiro, não sei quando que você está vendo esse vídeo. Beleza? Então são coisas que você tem que levar em consideração. Por exemplo, esse cargo aqui, o bloco 7, perdão, ele é mais genérico, gestão governamental e administração pública, tem várias coisas que o concurseiro está acostumado a ver. Dentre, inclusive, as matérias que eu já citei, como estatística, AFCO, contabilidade pública, compras, gestão documental, proteção de dados, transparência, coisas que a gente já viu. E tem alguns cargos com coisas absolutamente inéditas para quase todo mundo. A AFT vieram com sociologia e psicologia aplicada ao trabalho, que tá tudo bem. Agora, esses aqui, cara, pouca gente estava preparada para um cargo como esse de ambiental, agrário e biológico com esse tipo de cobrança.
No bloco 2, algumas coisas mais normais. E o bloco 1 também de infraestrutura, exatas e engenharia. Cadê as exatas, né? Então, só em geoprocessamento. A gente vai ter uma prova sem português, sem matemática, etc. e tal. Lamentável, porém, é o jogo. Então, você vai ter que analisar essas matérias para ver se você já estudou uma boa parte delas, se elas estão de acordo com aquilo que você conhece, entende melhor e aprende mais fácil, se vai dar tempo ou não de estudar tudo. E quantas horas por dia você tem para estudar é um fator que vai ser determinante para saber se dá para fazer essa prova ou não e para qual bloco você vai estudar. E o bloco 8, que não citamos, calma, o bloco 8, ok. Nível médio, só vai ter uma prova, não vai ter conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, é só uma prova. Eu esqueci de falar da discursiva, redação, etc. e tal, que vai ter nos outros cargos. Beleza? Mas aí não vou ficar comentando área por área aqui, talvez eu faça um vídeo depois para cada área. Mas por enquanto vai ter redação, alguns vão ter a avaliação de títulos, outros não, alguns vão ter curso de formação, outros não. 50 milhões de iterações possíveis. Então no bloco 8, nível médio, a gente vai ter português. Português, constitucional, resolveram facilitar, né? Administrativo, matemática e realidade brasileira. Beleza? Nível médio, todos os outros cargos dos blocos 1 a 7, nível superior. Às vezes com uma graduação específica, às vezes qualquer formação em qualquer área. Ok? Esse é um geral. Se você quiser saber um pouco mais sobre quais cargos todo mundo pode tentar, tem um vídeo, vai aparecer aqui na tela no final. E se eu já gravei algum outro vídeo que eu nem sei sobre o que, vai aparecer aqui na tela final também, porque eu vou buscar analisar diversos cargos, inclusive a PPGG, APO, ATI, ATPS, vários outros cargos interessantes também que servem para qualquer área de formação. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, continua ligado e a gente vai analisando o que pintar aí. Um grande abraço, até a próxima.